Tô Seja ótimo, bem-vindo, querido. Primeiro, João. obrigado. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Super, super grato. E já aguardando Dona Ravena, né? E aí vocês vão voltar, só contar um segredo pra vocês. Vocês vão voltar quando ela permitir, tá? Não. Com certeza. Já tô lhe dizendo, nós traremos ela junto e pronto. Ela vai vir. Essa daí vai ser criada em tudo quanto é canto. Nós vamos ter que levar ela pra tudo, né? Adorei Mas- que você falou de Mesopotâmia e já tem alguém no chat falando Eanazir era um cara bem legal. É o melhor cara da Mesopotâmia. Sim. Não sei se você conhece a história maravilhosa de Eanazir, que é o primeiro 171, o cara que deu o primeiro golpe registrado na história. Ele vendia lingotes de cobre de baixíssima qualidade, como se fossem lingotes de cobre de altíssima qualidade. Não satisfeito em fazer isso. Pra pauta de canal. Dá uma boa pauta. O primeiro charlatão da história. Não, primeiro 171 é maravilhoso a história dele. Aí, Vamos não fazer um vídeo satisfeito. gravado tudo isso daí. A gente grava assim. Vamos. Vamos, pessoal. Vamos. Tem a cara do canal. E olha que eu já fui longe na história dos charlatões, mas esse daí, né, nós não Esse chegamos você não ainda. chegou nele. Não. Acho que o mais Tem uma antigo tábua. é o Glicon. Tá, não, ele é bem antigo. Ele é bem anterior, bem anterior. Ele Sim, tem uma sim, o tábua Glicon já é na era cristã. ele tem uma tábua no Museu de Londres que conta a história de Nani. Nani é uma senhora que comprou cobre com Eanazir. E aí ela, obviamente, levou o golpe do Eanazir. E aí ela mandou um missionário até a cidade do Eanazir. E aí o Eanazir destratou o missionário que foi no lugar dela. Ele escreveu uma carta muito puta falando: você me vendeu cobre de péssima qualidade, destratou a missiva que eu te mandei por meio do meu missionário, e você chutou pra fora da sua loja e ficou gargalhando, eu demando o meu cobre, não sei o quê. Aí a história já tava boa, mas a história fica melhor. Quando eles estavam fazendo as escavações em Telelnarna, que era onde estava Uruk, eles acharam a casa do Eanazir, e na casa dele tinha um cômodo com várias sabuinhas de reclamação. Ele não apenas dava o golpe, como ele colecionava as reclamações dos clientes e as Ele é o primeiro exibia. reclame aqui da história. Eu tava pensando nisso, né? Nasci ali o E o pior que era dele mesmo. primeiro CDC da história foi desenvolvido na Mesopotâmia. Eu também gostei, assim, do requinte da carta, né? Porque era pra você é um tremendo filho da... Seu pilantra. Não, educadíssima. A carta é educadíssima. Ao contrário do Eanazir, a carta é educadíssima. Que beleza. Ô, João, eu vi, hoje nós assistimos bem interessante. O pessoal que tá aí também, comenta aí que é Eu isso. gostei desse comentário. Cobre. CU é cobre. Qualidade, Cobre. claro. É. Para vocês que são analfabetos em química, tá bom? Pra vocês Exatamente. que defendem aí que o urânio decai para hélio, tá? Sabe a história do urânio decai para hélio? Não, essa eu não conheço, não. Como? Não. Como? Não? Conhece o Marcos Eberlin, né? Tá. Marcos Eberlin, defensor do DI, design inteligente. Não me diga que é TDI, porque chamado de teoria me insulta, tá? Então é só DI. Em algum momento ele falou numa live que o urânio decai para hélio e o debatedor dele, o opositor dele, corrigiu ele na hora e beleza, ficou por isso mesmo, né? Oi? Tório. Exatamente, tório. Exatamente. E depois para outros até o chumbo. Beleza. Só que a questão é que, ao invés de falar realmente confundir, ele tá tancando isso até hoje. Ele tá, assim como o T-Rex vegano, ele defende ainda. Ele tanca isso até hoje. Não, onde o ele vai. T-Rex vegano era muito doído. Eu não achei que fosse ter uma pior do que o T-Rex vegano, né? Mas Sim. Acho que são os maiores clássicos dele. Ele tanca, ele tem até um artigo assim que mostra, e o artigo é real, existe, não é dele, tá? O artigo existe, que fala o seguinte: a maioria do hélio na atmosfera é produzida pelo decaimento de urânio, tá? Mas ele não decai pro urânio. Tá, ele não O hélio é uma decai pro hélio. consequência. O hélio é uma consequência, ele não O decai hélio é uma pro hélio. consequência, exato. Aí acabou virando meme, por isso que tá na nossa abertura. Mas vamos lá, o João. Os defensores dessa ideia de que alienígenas nos visitam há muito tempo, muito antes eles virem aqui tomar um cafezinho aqui em Varginha, muito antes de se enfiarem atrás da moita lá em Coguinhos. Eles faziam coisas mais úteis também antigamente, né? Mais úteis, né? Construíam pirâmides, Sim, pelo menos. Porque viajaram. agora eles vêm aqui e fazem buraco na chácara do seu Zé, Desenha mandado na plantação, assustam 3 meninas em Varginha, mata né? bicho no zoológico, que uma porra é essa, né? É. Não é? Mas vamos lá, ó, alguns argumentos usados por quem acredita nessas hipóteses são, primeiro, construções, né, construções incríveis, construções esplendorosas para a época, conhecimentos científicos avançados de algumas civilizações antigas, principalmente astronomia, matemática, arte antiga, arte rupestre e outras coisas que você interpreta ali como
olha, parece que desenharam um alienígena aqui, né? Ou também alguns avanços ao longo da evolução biológica humana, nossa, um salto muito grande na capacidade craniana, deve ter sido uma experiência genética. Como que você vê essa questão? Então, é aquela coisa, né? Atrás de todos esses argumentos tem um argumento maior que chama colonialismo e racismo. É basicamente isso, né? Assim como dos mesmos criadores dos filmes Homens Brancos Não Sabem Enterrar, teve o filme Homens Morenos Não Sabem Construir Pirâmide. A real é que, por total e completo eurocentrismo, muitas vezes é veiculada a ideia de que uma determinada civilização, por ter ao longo do seu tempo perdido militarmente para uma outra civilização, ou ter tido seu auge antes de uma outra civilização subir, que aquela civilização seria completamente incapaz, né? Então, assim, gosto de citar alguns exemplos. Quando a gente pega o Tahuantinsuyo, que é o Império Incaico, né, e compara o Império Incaico no seu final com o que estava acontecendo na Europa, a gente vai ter alguns dados que são bem interessantes, né? Vamos pegar. Em 1500, a gente tinha na capital do Tahuantinsuyo mais ou menos 125 mil pessoas vivendo numa cidade que tinha água encanada e coleta de lixo. Nossa. Enquanto isso, Paris tinha 75 mil pessoas e 3 décadas antes, quando teve a peste negra, a Universidade de Paris emitiu um comunicado dizendo se tratar de malignas conjunções astrológicas. Okay. Quando a gente compara o número de estradas de rodagem, o Império Incaico construiu entre a região que hoje em dia é o começo da Patagônia e o Equador, mais quilômetros de estradas do que Roma jamais construiu no seu auge no Império inteiro. O correio deles conseguia entregar correspondências em qualquer lugar deste império em 13 dias. Esse povo não perdeu a guerra, não decaiu por falta de cultura, por falta de conhecimento. Ele decaiu principalmente por falta de anticorpos. Porque para além do armamento, e óbvio que o armamento europeu era muito superior ao deles, né? O que de fato dizimou as suas estruturas sociais foram doenças com as quais esse pessoal nunca tinha entrado em contato, que já eram endêmicas da Europa há muito tempo e que vai varrer esse império para além da forma como eles trabalhavam diplomacia. Num dos primeiros encontros, que eles falam assim, não, beleza, então vamos conversar os meus representantes com os seus representantes. O que os espanhóis fizeram? Falaram, ótimo, os caras estão vindo desarmados, vamos prender e matar todo mundo. Os incas mandaram o rei e a comitiva real de cientistas e diplomatas do rei, e os espanhóis, que eram, na sua esmagadora maioria, pessoas de baixíssima renda que estavam na Espanha, salvo raríssimas exceções, e que precisavam de tentar essa aventura para conseguir enriquecer, para conseguir ter um acesso à vida, estavam armados até os dentes, mataram a comitiva e sequestraram o rei. Então, assim, é muito diferente quando a gente começa a adentrar um pouco mais na história, o quanto de conhecimento esses povos tinham ou não. A gente gastou muito tempo para decifrar as línguas, para decifrar certas tecnologias que hoje em dia a gente sabe como elas funcionam. Durante muitos e muitos anos, os quipu, que são aquelas cordinhas cheias de nó, o pessoal achava que era adorno, que era decorativo, até começar a se pensar que poderia ser um sistema análogo a um ábaco, até se descobrir hoje que, na verdade, cada um daqueles nós tinha um significado, e você tem quipus, na sua maioria, que são contábeis. O Império Incaico ele era dividido em 3 unidades, é quase como se fossem unidades federativas. Você tinha aquilo que seria o análogo ao nosso nacional, aquilo que seria o análogo ao nosso estadual e aquilo que seria análogo ao nosso municipal. Então você tinha silos espalhados de 13 em 13 quilômetros pelo império inteiro. Esses silos eram tripartites. O que acontecia? A ideia deles é que o rei era simplesmente um representante unificado de todos aqueles povos que estavam construindo aquela grande estrutura. Então, tudo que eles produziam, eles dividiam em 3, ia 1/3 para o nacional, 1/3 para o estadual, 1/3 para o municipal. Cada um vai usar o seu na medida do que necessita. Porém, a partir do momento que qualquer um dos 3 teve um problema, o outro entra substituindo.
Então eles não tinham fome, não tinham problema de distribuição de comida, nem de mortandade infantil, esse tipo de coisa, precisamente porque um apoiava o outro o tempo inteiro. Os povos que eram eventualmente subjugados em guerra mantinham a sua cultura e entravam para dentro da cultura daquele império. Então eles expandiam os conhecimentos deles também, tratando aqueles povos para dentro de forma que eles quisessem ficar naquele império depois deles terem sido subjugados, porque senão eles vão se revoltar e vão matar as pessoas, né? Então assim, você vê que é uma outra cosmovisão cheia de sabedoria. Se a gente volta na Antiguidade Tardia, então, a coisa vai ficando cada vez mais impressionante. Vou dar um exemplo. Se a gente pega a primeira grande revolta que a gente teve de estrutura social no mundo, quem inventou a greve foram os egípcios. A primeira greve registrada que a gente tem na história são dos trabalhadores egípcios durante a construção de Quéops, que não foram pagos o que deviam e decidiram entrar em greve. Se a gente for pensar o próprio monoteísmo, o primeiro monoteísmo religioso é o caldeu, mas o primeiro monoteísmo político é egípcio. Akhenaton IV, conhecido popularmente, Amenófis IV, conhecido popularmente como Akhenaton, muda um sistema que era politeísta para um sistema monoteísta por causa de problemas políticos com os sacerdotes de Amon-Ra. Então, assim, as culturas são muito mais ricas, muito mais profundas, muito mais profusas do que a gente imagina, só que a gente tem uma visão que vai ser construída durante o auge da colonização, e isso vira uma briga entre impérios colonizadores de quem consegue roubar mais. Vamos lembrar que o auge da expansão de museus na Europa, no século XIX, né, desde o começo, desde o final do século XVIII e no século XIX, é o período, primeiro, da subida e queda de Napoleão e depois de uma grande briga entre França e Inglaterra, que eram quem estavam tendo grandes impérios ultramarinos e entrando cada vez mais para dentro da Ásia e para dentro da África, para ver quem conseguia trazer mais coisas para o seu território. Então, assim, a real... até hoje, né? Roubo de fósseis. Nós estamos repatriando agora um fóssil de um dinossauro. Estamos, e é dificílimo. Assim. O Birajara tem o nome mais legal. Gente, é aquela coisa, né? As pirâmides não estão na Inglaterra porque elas não cabiam no barco. Na França porque elas não cabiam no barco. Certeza absoluta, Com certeza. E se desse, tinha levado. E os conhecimentos de observação astronômica, os conhecimentos matemáticos desses povos eram muito mais avançados do que boa parte dos povos europeus. Sim. Se a gente pega, por exemplo, tanto exemplos da calendário, já conseguiam prever até eclipse. E previam com constância, né? Tinha gente que tinha calendário lunar em vez de calendário solar, né? O que faz muito sentido para um povo que vive de plantio, inclusive, numa região que é uma planície de alagamento, aonde a lua vai influenciar até onde que essas marés internas vão chegar ou não vão chegar. Eles tinham observatórios astronômicos muito avançados. Machu Picchu, gente, era um observatório astronômico. Ele tinha também uma função religiosa, mas ele tinha uma função de observatório astronômico. Se a gente pega a Suméria, você tem várias tábuas que tem desenho de planetas que a gente veio a recuperar essa organização celeste no século XIX. Achou que o vídeo tava com problema, né? Meu irmão, esse canal só te dá soluções e soluções práticas pro seu dia a dia. É com quem? É com Dona Insider. Se liga aqui nesses exemplos. Tá vendo, jovem? Quer sair bonitão, botou a bermuda da Insider, botou a camisa polo, não tem erro. Mas vai que você precisa de ir pra um lugar mais formal. Aí é só você trocar a bermuda, meu irmão, pela calça Future Form, a calça que vai desamarrotar no seu corpo, que é impermeável e que ainda vem, com o bolsinho com um fechicler, para você não perder seu celular na balada, para você não perder sua chave do carro, para não cair o seu maço de cigarro. Agora, se o seu rolê é mais light, aí é só botar sua tech t-shirt, botar seu Future Shorts e correr pro abraço. Você vai estar pronto para fazer um exercício, para passear no parque, para sair com os amigos, para ver um joguinho de futebol. Você vai estar pronto para tudo. Essa é a ideia da Insider, roupas inteligentes que ajudam no seu dia e que ajudam o nosso canal a continuar a construir as bibliotecas populares. É só você usar o cupom que está aqui embaixo, João Carvalho, 15% de desconto no site inteiro, com o detalhe que o cupom do tio é cumulativo, ou seja, os descontos podem chegar até 50% do site. É um
absurdo. Tá vendo o Tio ao vivo? Mete o comando Insider, não tá ao vivo, vai na descrição desse vídeo que vai estar lá, o link que vai te levar com o cupom do Tio já no seu carrinho. Então é isso, meu jovem, cole na roupa que desamarrota no seu corpo, cole no short que nunca desbota, que é impermeável. Cole na roupa que torna a sua vida mais fácil, mais gostosa e mais bonita. Cole na Dona Insider, use o nosso cupom, ajude as bibliotecas populares e agora você pode voltar com o vídeo. Nós temos 2 amigos que foram para Machu Picchu na esperança de encontrar uma construção alienígena, ficaram super decepcionados porque acharam extremamente humano. Ele falou, vai falar que foram alienígenas que construíram, você vê o hate que você toma. Ué, lógico, os caras ficam putos, porra, porque, eles tiveram aquele trabalho do cacete de subir. Nem reconhecimento nós temos. Nem reconhecimento os caras têm. Nós vimos ficarem empilhando pedra, pensando, pelo menos nosso nome vai ficar na história. Aí o pessoal chega hoje e fala, foram aliens. Mas, Joãozinho, eu acho que a questão colonial e tudo o preconceito, o racismo explica, mas não totalmente essa questão de atribuir alienígena, porque a gente tem construções atribuídas a alienígena na Europa também. Tem Stonehenge, principalmente. Tem Newgrange, tem aquele na Itália, uma Sardenha, como que chama? Um castelo Sardenha lá, que eu não lembro o nome. Tem na Turquia também. Malta, tem megalítico também. É Malta também. Então eu acho que essa questão é importante, mas ela não explica a totalidade desse maravilhamento que nós temos com... Cara, é aquela coisa, né? A gente tem uma teoria de ciência da religião que eu acho que é bem interessante pra gente pensar nisso, que quando eles estão estudando, né, como se formam as religiões e tal, eles vão falar assim, é o Peter Berger que fala isso num livro que chama Do Céu Sagrado. A pessoa olha pra um lado, olha pro outro e não encontra ajuda, ela começa a olhar pra cima, ela começa a olhar pra baixo, né? Então assim, você olha para um lado, você olha pro outro, você não encontra uma explicação, seja porque aquela ciência se perdeu ao longo do tempo, seja porque, né, qualquer outro. Falta de registro também, né? Porque... Falta de registro. E assim, o registro, gente, se destrói muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, assim, uma coisa que é uma coisa interessante da gente pensar. Aquilo que a gente chama de civilização passa a ocorrer principalmente a partir dos registros escritos que a gente consegue ter e que se mantiveram, que são ali de por volta de 5.000 a.C. para cá. 5.000 a.C. para cá também é coetâneo com o período pós-última glaciação, onde você já começa a ter uma estabilidade de clima. Só que qual que é o problema? Esse período pós-glaciação com estabilidade de clima, ele não começa há 5.000 anos atrás. Ele começa há 12, 13, 14 mil anos atrás. Só que qualquer outra civilização que tenha existido nesse período, a tendência é que a gente tenha cada vez menos registros dessas civilizações. Se uma civilização dessa época tivesse desenvolvido papiro, como o Egito desenvolveu papiro, a gente não teria mais papiro de 12 mil anos atrás, porque ele teria se juntado e teria decomposto. Da mesma forma, quando a gente pensa que os hominídeos são os hominídeos modernos há 300 mil anos, a gente teve pelo menos outros 4 períodos pós-grandes glaciações de grande estabilidade climática. E aí você tem uma raça humana que durante 95% da sua existência não fez nada e replicou a mesma vida de ontem, e nos últimos 5% da sua história disparou na loucura e estamos aonde nós estamos. Isso, obviamente, não comprova que houveram outras civilizações para trás, mas isso nos deixa vislumbrar isso como uma possibilidade, porque a gente também não tem como descomprová-lo. Se a gente tivesse uma civilização que tivesse atingido um nível industrial análogo à da civilização do vapor, que para nós, historicamente, está aqui do lado, gente. É 1,5 séculos para trás. A gente não tem ferramental hoje em dia para, olhando a climatologia da antiguidade, saber se as mudanças climáticas de um determinado período foram causadas pelo excesso de CO2 emitido por máquinas a vapor ou qualquer coisa congênere, ou se foi uma flutuação normal da nossa atmosfera. Então, assim, pode muito bem ter havido várias outras civilizações.
quanto mais o estudo da arqueologia, o estudo da antropologia avança, mais a pré-história se torna história. Hoje em dia, a gente está descobrindo, por exemplo, durante muito tempo, uma das grandes diferenciais que a gente falava do Egito era mumificação. Os egípcios tinham se demonstrado como uma civilização muito avançada, tanto que eles inventaram a mumificação. Os egípcios não inventaram a mumificação. Há pouco tempo atrás, no Peru, os caras foram fazer uma rede de esgoto e descobriram uma caverna do povo Chinchorro com múmia de 9.000 anos atrás. Mas eles podem chegar às mesmas conclusões sem ter relação com o outro, né? Chegar de forma independente. Lógico. Não, eu tô falando assim, totalmente independente, mas o que eu tô falando? Né? A questão é, os egípcios não inventaram a mumificação. Técnica de mumificação, que é uma técnica complexa, que é uma técnica que exige um desenvolvimento de várias outras capacidades antes de se chegar na mumificação, já existiam 7.000, 6.000 anos antes do que a gente acreditava que era a mumificação mais antiga. Porque nós não estamos falando de mumificação, por exemplo, o cadáver foi colocado bonitinho numa caverna que era muito seca e tal. Não, nós estamos falando de mumificação ritual, onde os órgãos foram removidos, onde a pele foi preservada com produtos químicos que eles desenvolveram a partir de emplastros ou de qualquer coisa, com máscaras rituais, com diferença de posição, com simbologia pictográfica em volta. E isso foi o que foi preservado. A gente imagina que se perdeu. Sim. Né? Então, assim, essa linha do que é história, do que é pré-história, quanto mais as técnicas modernas de antropologia, de arqueologia, de biomedicina vão se desenvolvendo, mais tênue e mais recuada ela vai ficando. Hoje em dia, quando a gente estuda os sambaquis que a gente tem no Brasil, o Espírito Santo tem vários sambaquis, por exemplo. A gente vai ver em camadas muito baixas, ou seja, camadas que são de 8.000, de 10.000 a.C., desenvolvimentos que não, em tese, deveriam ser coevos e não deveriam estar naquela camada. Ou seja, essas sociedades avançaram muito mais do que a gente tinha imaginado num primeiro momento, né? Então a gente perde demais com o tempo o registro histórico, e aí um tempo que não consegue explicar, ele normalmente vai ou pro metafísico ou pro quase metacientífico. Uma vez que a Europa do século XVIII, a Europa do século XIX já é uma Europa desencantada, já é uma Europa pós-ruptura com as religiões, a explicação deixa de ser teológica e passa a ser aquilo que a nossa ciência não consegue compreender. E aí entra muito a questão do alienígena nesse sentido. Se eu, que tô numa civilização que veio depois, bato o olho e não tenho nem ideia de como diabos que esse pessoal conseguiu fazer isso, é porque eles não conseguem fazer isso. Se eu não consigo, eles não conseguem. A explicação tende sempre a ser teleológica. Por quê? Porque a leitura desses... E nós estamos falando assim, de intelectuais, de cientistas do século XIX. A leitura deles era uma leitura completamente baseada neles como o auge da humanidade. Nós estamos falando do século das luzes, do iluminismo, a ciência evoluindo como nunca evoluiu, grandes descobertas sendo feitas, né? Os caras já passaram por Newton, os caras já passaram, né, por Lavoisier, os caras já tiveram um desenvolvimento técnico-científico que nunca antes tinha acontecido na humanidade. E às vezes eles trombam com algo que eles não conseguiam fazer, que eles não conseguiam explicar. Você falando tudo isso, tá me vindo claramente aqui o movimento espiritualista. Exatamente a mesma coisa. Cientistas se dando diferentes com uma coisa que eles não sabiam explicar. Sim. E trazendo, então são espíritos. Né, e chegar a conclusões absurdas, assim, né? Que são é mais palpável uma coisa que você nunca viu, né, que você não tem o menor respaldo do que simplesmente, olha, é da forma mais simples. Não, e assim, é isso, tá? É navalha de Ockham, sabe? É navalha de Ockham. Se você ouve o barulho de um casco, 99 vezes vai ser um cavalo ou um jumento, uma vez vai ser uma zebra, não será nem um unicórnio, nem um feldagrifo, sabe? Dependendo do casco, pode ser até uma mula.
Se tiver com Pode camisa da seleção brasileira. Só que pro cara virar e falar, eu não sei, esta civilização que hoje em dia nós colonizamos, que hoje em dia nós falamos que é inferior à nossa, que hoje em dia nós nos colocamos como os tutores da verdade para essa civilização, como se eles fossem bebês incapazes de se cuidar sozinho e precisassem de ser tutorados pela nossa grande missão civilizadora, fez coisas que a gente não consegue fazer. É inadmissível dentro do discurso e da mentalidade do tempo. Se você volta um século antes e você pensa no Newton escrevendo o Principia, o Newton é, de longe, o cara mais brilhante que a ciência moderna produziu. O Newton é o cara que revolucionou a ótica depois de 900 anos da ótica parada, assim como os árabes tinham feito a ótica. Depois disso, ele revolucionou a mecânica, aí ele escreve a teoria da gravidade, e aí ele faz 23 anos de idade. Isso é Newton. E para conseguir escrever a teoria da gravidade, da relatividade da gravidade, como ele não tinha cálculo bastante para isso, ele desenvolveu a porra do cálculo. Ele não fez isso antes dos 23 anos de idade. Só que ele era um homem do século XVIII na Inglaterra. Ele era um homem pio, um homem crente. Tem vários momentos em que Newton não consegue mais desenvolver, que ele fala, daqui em diante é Deus. Saca? Essa é a mentalidade do tempo dele. Ele tem um limite do que ele vai chegar dentro do tempo dele. E o limite do século XVIII e XIX era esse. Agora, hoje em dia, no século XX também, muita gente vai, e aí eu acho que o cara vai pelo viés contrário. Ele vai também porque a partir do momento que ele vai contra, aí tá, a gente tem todo o desenvolvimento da ciência, paradigma científico, Popper, Kuhn, essas coisas todas. E aí a ciência se estabelece como o critério de verdade perante essa sociedade diga douta. A partir desse momento, o cara que vai contra esse paradigma, por mais que ele seja perseguido por esse paradigma, por mais que ele seja detratado por esse paradigma, ele tem a capacidade também de angariar outras pessoas e falar, não, eu sou o cara que tá indo contra tudo que tá estabelecido aí. Então é também um lugar de poder, é um lugar político aonde a pessoa pode chegar e aproveitar isso para construir várias outras coisas, né? Você pensa o Hubbard, por exemplo, o Hubbard saiu de escritor de ficção científica para criador de culto. Eu tava até pensando, por duas razões, você falou dos objetos que eram mostrados em programas, objetos que poderiam impossíveis ter sido feitos, né? Prego de não sei aonde com a tecnologia. Não preciso nem falar que no History Channel, né? Sempre eles mostravam alguns objetos e eu acho que tinha até uma cidade que era cientificamente comprovada como tendo coisas que não poderiam ser antigas, então já seriam com tecnologias ou até datadas de forma que são do futurística, sabe? Assim, que você não poderiam elas terem existido antes. Tinha toda essa assim, Thaís, o que os caras usam de pseudociência para forjar contra a ciência usando o discurso científico é uma enormidade, né? Se a gente pegar o sudário de Turim, Jesus Cristo tinha 14 metros de altura. Literalmente, se você somar todos os pedaços do sudário de Turim que foram usados e vendidos durante toda a Idade Média como sendo originais, e você costurasse um dá muito mais Jesus tinha 14 metros de altura. Inclusive a cruz também, não sei quantos cruz também. Não, aí assim, os caras viram e falam assim, não, mas isso aqui a gente fez um teste e tal e não sei o quê. Aí beleza, os caras vão e data com carbono 14 e é do século 13. Sim. Pro 15. Né? E aí muitas vezes o que acontece? Os caras vão lá e forjam um documento qualquer, forjam um exame qualquer, né? E a gente tem que entender também que, para além de forjar, às vezes você não precisa nem de forjar, você só precisa de um falso positivo que caiba dentro da sua teoria. Exato. Sim, por exemplo, e foi no mesmo debate que eu tava pensando agora, é um padre conversando com o Daniel Gontijo que falou o seguinte, essa cura aqui, pegou um exemplo, e nem é verdade, tá? Assim, aqui, essa cura
não existe explicação. Peraí, essa afirmação ela já está extremamente errada, né? Ainda que fosse verdade, o correto seria dizer, não encontramos a explicação, ou nós desconhecemos a explicação. Ou ainda não existe explicação, né? Nós falar assim, não existe peremptoriamente para sempre, é uma coisa que nós não conhecemos. Ela talvez exista. Exatamente. Nós desconhecemos a explicação. Para dizer que uma coisa não tem explicação, nós teríamos que ter o conhecimento, acesso ao conhecimento de quais são todas as explicações possíveis, o que é totalmente possível, né? Então, poderia dizer, nós não encontramos explicação, e na verdade tem, mas já começa por aí, já tem, mas tudo bem. Já tem. Esse era um. E a outra coisa, sobre forjar a explicação, eu não sei o que isso tem a ver com alienígena, mas enfim, porque era o milagre lanciano, porque ele tava teimando, olha, isso aqui é um milagre, que a ciência, seja lá quem é a ciência, como se fosse uma entidade única, né? O órgão. Carimbo a própria Gaia Ciência do Nietzsche, né? Ela tá ali andando em algum canto. A ciência comprova o milagre lanciano. Por quê? O milagre lanciano é um relato de uma hóstia que virou carne e vinho que virou sangue durante uma missa em 1400, 500. Que nós até comentamos sobre ela em outra live e a gente chegou à conclusão que não dá pra saber nem se dá direito pra ter certeza que é carne. Por que a prova é? Porque analisaram e realmente é carne, realmente é sangue. Eu falei, e essa é a prova. Peraí, mas isso prova que antes de ser carne era hóstia? Exatamente, isso prova que não foi colocado ali à noite, isso prova que não foi combinado num grupo de 20 pessoas. Exato, e o próprio cientista que alegou que é uma carne, ele é da igreja, e ninguém mais tem acesso. Então, mas tudo bem, mas que seja carne. Gente, é o seguinte, olha, veio um anjo à noite aqui e me deu uma moeda de 25 centavos. Pode analisar essa moeda, você vai ver que é uma moeda mesmo, então é realmente uma moeda real. Então, realmente veio um anjo e deu isso aqui. Cara, e qual que é a sua opinião sobre vida extraterrestre? Qual que é a sua leitura? Cara, eu acho que o Fermi tá muito correto no paradoxo dele, né? Quando a gente pensa no que é o paradoxo. Como alguém tá correto num paradoxo? Olha só. O que é o paradoxo do Fermi? Né? O paradoxo de Fermi é exatamente nós vivemos num universo que tem centenas de milhões de galáxias, bilhões de estrelas, aonde em cada um desses sistemas, né, análogos ao nosso sistema, em cada um desses sistemas estelares ou solares, do jeito que a pessoa quiser, você vai ter planetas que vão estar nas zonas habitáveis daquele planeta, sendo que a gente considera zona habitável a gente. Habitável para nós, habitável para nós. Isso não significa que não possa haver outros tipos e outras formas de vida, assim como, por exemplo, a gente tem um gastrópodo na Terra que tem um exoesqueleto de ferro e se alimenta de algo que para nós é mortal, que é gás derivado de enxofre em fundo de fossa abissal, né? Nenhum ser humano conseguiria viver naquela pressão se alimentando daquilo. O bichinho tá lá. Né? Talvez num outro planeta, com outras condições, com outras atmosferas, desenvolvam-se outros tipos de vida. Ainda assim, se a gente fosse pensar só em vidas análogas à nossa... Sim, se a gente fosse pensar só em vidas análogas à nossa vida, você já tem um número tão gigantesco de planetas que a possibilidade, mesmo se só 1/bilionésimo desses planetas estiverem na zona habitável, já é tão grande que indicaria a existência de vida. E, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum sinal claro dessa vida, ou, ao menos, nenhum sinal que nós consigamos detectar. Se a gente for pensar, o nosso planeta está emitindo ondas de rádio para fora do nosso planeta há um século. É muito pouco tempo. Agora, a gente está começando a ter instrumentos astrofísicos que nos permitem questionar teorias que até ontem estavam completamente estabelecidas. Por exemplo, a idade do universo e o Big Bang. Com o Hubble, você está começando a ver coisas que não deveriam ter sido formadas esse tempo todo atrás. James Webb. Então, assim, com o James Webb, desculpa, eu falei o Hubble é o antigo. Com o James Webb, você está vendo coisas que não deveriam ter sido formadas há tanto tempo atrás. Ou seja, ou o nosso entendimento cosmológico do Big Bang pode estar errado, ou o nosso entendimento de desenvolvimento estelar posterior ao Big Bang pode estar errado. Independente disso, a gente sabe com muita certeza que
aquilo que era chamado de ciência no século XVIII e XVII, a gente ri muito dela hoje, e provavelmente, se a gente não destruiu o planeta antes disso, as pessoas do século XXIII rirão profunda e profusamente daquilo que nós tínhamos como entendimento de ciência. Então, assim, eu acredito que a possibilidade de existir vida, e não só vida, gente, a NASA provou que existe vida em Marte. Esta semana passada. É igual o meme do morreu agorinha mesmo, né? Assim, literalmente a NASA chamou uma conferência, depois de mais de um ano de estudo, para falar, olha, pelo que a gente coletou, pelo que a gente viu aqui, é muito provável tratar-se de vida bacteriana. Beleza. Uma coisa tratar que possa ter existido vida bacteriana em Marte. Possa ter existido. Não que exista. Não que exista agora, mas não que exista agora. Que é provável que talvez tenha existido. É bem provável que tenha existido vida bacteriana em Marte, quando Marte tinha uma atmosfera mais densa do que ela tem hoje. A Marte perdeu a sua atmosfera, a atmosfera de Marte hoje é muito mais rarefeita do que a da Terra, as temperaturas são impossíveis para o tipo de vida que a gente conhece, né? Inclusive porque, assim, gente, a gente tem algumas coisas que a gente já pesquisou em Marte, mas a gente nunca foi para dentro de Marte, a gente nunca foi para dentro do nosso próprio planeta. A gente conhece mais da nossa galáxia do que a gente conhece do nosso fundo do mar. Eu penso isso o tempo todo, eu falo, gente, se você for pro mar, a gente é tudo tão diferente, é tudo tão... o mar é um mundo completamente alienígena, seres de forças abissais e esse tipo de coisa, são completamente alienígenas a nós, e a gente sequer tem mapeamento do fundo do próprio mar da Terra. Sim. Então, assim, pode ser que alguma civilização esteja emitindo ondas, quaisquer que sejam, que a gente sequer tem capacidade de perceber, de mensurar, de ver que aquilo está passando ali. A gente pode estar ouvindo aquilo como se fosse um barulho qualquer do universo e os caras estão gritando para comunicar com alguém. Sim. Né? Então, assim, eu acho que exista. De existir para estar presente aqui e ter deixado rastros e ter conseguido, é um salto gigantesco. Porque se a gente pensar assim, cara, olha só, a estrela mais próxima da nossa tá a mais ou menos 3,4 anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz demora para andar ao longo de um ano inteiro. Essa porra anda 300 mil quilômetros no segundo. Ano-luz é um ano inteiro dessa desgrama andando. Vamos hoje, os nossos veículos espaciais mais rápidos, eles precisam de usar da gravidade dos grandes entes gravitacionais do nosso sistema solar para catapultar a velocidade deles usando a atração gravitacional como um estilingue. Mesmo a gente tendo feito isso com as sondas Voyager, elas chegam numa velocidade hoje que é 1/3 da velocidade, por exemplo, do 3I Atlas, que é o objeto interespacial do momento. O 3I Atlas, mesmo andando a 80 e poucos quilômetros por segundo, que é uma velocidade insana. 3I Atlas é muito rápido, é o bagulho mais rápido que a gente viu, muito mais rápido que qualquer coisa que a gente conseguiu construir. Ele não trisca o patamar de 10% da velocidade da luz. Se uma civilização muito mais avançada do que a nossa chegasse em 1% da velocidade da luz, ela gastaria 350 anos para vir, 350 anos para voltar, 350 anos para mandar uma mensagem, a não ser que ela consiga desenvolver uma tecnologia que funcione dobrando o espaço-tempo no hiperespaço ou qualquer coisa assim. Aí você pensa, para fazer uma viagem nessa velocidade, você tem que ter todo um desenvolvimento de um bioma, mesmo se esse ser lá viver 300 anos, viver 400 anos, é a vida inteira dele para viajar. Ele vai e ele não volta. Ele vai conseguir viver ali dentro? Não, ele vai precisar de uma estasis, ele vai precisar de ser colocado numa suspensão, é uma outra tecnologia a se desenvolver. Eu tenho que guiar essa nave nessa velocidade gigantesca e ela não pode bater em nada no caminho, sendo que é basicamente um tanto de rocha num lugar que você não tem mapeamento de porra nenhuma, porque ou senão você teve que mandar milhões de sondas antes para ir mapeando o caminho inteiro. Você tem que ter um metal ou uma liga metálica ou uma liga qualquer coisa que aguente esta temperatura, esta expansão, esta velocidade, estes possíveis impactos. Então, assim, nós estamos falando, gente, de milhões de desenvolvimentos tecnológicos para o cara vir aqui estuprar um hillbilly em Idaho e matar uma vaca. E desenhar, mandar na plantação. E chega aqui e bate na montanha de Varginha. Saca?
E aí ele chega aqui, ele toma um capote, solta um busca em conhecimento e corre pro mato. Eu Saca? acho que a única probabilidade de pegar alguma coisa aqui é se for robótica, né? Já é vida artificial. Já é inteligência artificial. Talvez consciente, talvez outrora orgânica, mas a única possibilidade que eu vejo, porque ele passa pelos grandes filtros, né? Inclusive do tempo. Sim. E a teoria do grande filtro, né? Que é mas lembrando o que vai que eu fazer acho o paradoxo de Fermi ficar cada vez pior. Eu já falei outras vezes que eu não acredito que tenha vida inteligente no universo. Eu acredito, não é uma... Eu não posso provar, não está extremamente baseado em evidência. Tenho meus porquês de achar isso. Não é que eu não acredito, mas assim, não me surpreenderia se, apesar de todas as possibilidades, não tivesse vida realmente, vida viva em outro lugar. Olha, eu vou ser muito sincero com você. Se a gente for pensar no desequilíbrio que é o nosso próprio universo, porque assim, matéria mesmo é 5% do universo. O resto é antimatéria, energia escura, é vaca, é tudo isso, beleza. A gente tem um outro problema que são as escalas temporais. Porque, assim, eu não duvido, ao contrário de você, eu acredito que já houve em algum momento, ou haverá no futuro, outras vidas inteligentes no universo, só que a chance delas se encontrarem é minúscula e ela diminui a cada período que passa no universo. Porque se o universo está em expansão e a nossa física contemporânea nos leva a crer que o universo está ainda em expansão. Sim. As distâncias são cada vez maiores, as formações estão ocorrendo cada vez mais distante uma da outra em tempos que não são nem tempos geológicos, são tempos astronômicos. A escala astronômica de tempo bota a escala geológica de tempo para chorar no chuveiro. Então, assim, se a gente imaginar que há 7 bilhões de anos atrás, uma civilização inteligente se desenvolveu na casa do Caixa-Prego a 12 mil anos-luz de distância da gente. De duas, uma. Ou essa civilização acabou, ou essa civilização adentrou num nível tecnológico tão fantasmalmente impossível para nossa compreensão humana, que eles provavelmente nem no nosso universo estão mais. Não, porque se eles viveram esse tempo todo, eles passaram por supernova, eles passaram por mudança. Eles tiveram que se afastar, né? Eles não podem nem estar no mesmo planeta. Afastar, eles tiveram que viajar para ir para outro lugar, colonizar outro lugar, mudar. Saca? Né? E assim, e se eles chegam nessa escala de Kardashev, nesse último nível, eles vão ter tecnologias, eles vão ter desenvolvimentos que a gente sequer consegue pensar com o cérebro que a gente tem hoje. É que a gente pensa que na nossa história da evolução, e aí eu acho que essas contas são, às vezes, ingênuas, e primeiro, beleza, tem milhares de planetas. Logo, tem que ter vida em alguns deles, como se houvesse obrigatoriedade. Peraí, a gente não sabe, a gente sequer sabe como a vida realmente surgiu. Então, como a gente calcula a probabilidade dela surgir novamente em outro lugar? Nicolas, olha que loucura pra você pensar. A primeira vez que a gente conseguiu desenvolver de um composto inorgânico para aquilo que pode ser chamado de um composto orgânico pré-ter vida foi neste ano de 2025. Um aminoácido. 2025, né? A primeira experiência foi em 1950 e poucos, eles só conseguiram terminar ela agora. Só que tem a gente não tem tecnologia nenhuma. Não basta ela surgir, ela tem que ter se mantido. Porque pode ser que surge matérias orgânicas em algum ambiente, mas elas não vingam. É capaz que na Terra, inclusive, tenha surgido várias vezes, até que uma vingou, estamos todos aí. A inteligência é pior ainda, porque aí nós temos uma outra conta que é absurda, que de todas as espécies que já viveram, quantas desenvolveram isso que nós chamamos de inteligência. Né? Até porque não foi só uma não, foram umas 5, né? Contando os outros hominídeos muito próximos a nós, mas ainda assim, eu acho que se houver alguma coisa, desculpa te cortar, chegar em algo parecido com nós, é assim, né? Era exatamente isso que eu ia falar, porque precisa acontecer vários fatores parecidos, né? Coisas similares que vão fazer com que essas vidas cheguem a algo ainda próximo da gente. E a gente vê que sempre que acontece assim, uma extinção em massa, não surge algo parecido, surgem coisas totalmente diferentes. Não, e mesmo assim, quando tem uma extinção em massa, o que sobra tem uma origem comum, né? O rascunho tem um rastro. O rascunho ainda tá lá, né? O rastro tá ali. E todos os alienígenas são extremamente parecidos com nós. Mas eu tô pensando... Assim como Deus. É isso.
Se já é difícil a gente encontrar alguém num show, às vezes que a gente combina, né? Você imagina aqui no espaço, porque imagina, tem a questão do tempo, tem a questão de distâncias, tem a questão dessa comunicação que a gente não sabe exatamente como vai se dar, então... Não, e assim, e a gente tá engatinhando, sabe? Assim, a gente tá engatinhando, a gente tá no comecinho do comecinho. Sim. Cara, a última sonda que chegou em Urano, a gente tinha noção, todo mundo aprendeu na escola. Urano não, desculpa, Plutão, que foi demovido de planeta. Plutão foi demovido de planeta, foi rebaixado, Plutão foi pra série B, no mesmo ano que eles já tinham planejado pra lançar a sonda, então já tinha a sonda pronta, ficou feio e lançaram a sonda. Aí beleza, o que a gente aprendeu a vida inteira na escolinha, e não só na escola, o que físicos aprenderam até 20, 30 anos atrás. Plutão é um planeta gelado. Nessa distância que Plutão vai ser um planeta completamente gelado, não vai ter nada em Plutão, vai ter gelo e não vai ter atmosfera, e é isso, e foda-se. A sonda chega em Plutão e vê um planeta completamente diferente do que a gente esperava. Plutão tem força geotermal, Plutão provavelmente tem um oceano interno análogo ao de Titã e de Europa. A lua de Plutão recebe de Plutão os geysers, os criogeysers de Plutão, ou seja, existe contaminação biótica da lua de Plutão por Plutão, que a gente nem imaginava que tinha. Isso a gente descobriu agora. Então, assim, mesmo se tiver uma vida... imaginava assim, num desses planetas talacídeos, num desses planetas que tem grandes mares internos embaixo de uma crosta gigantesca por causa da força interna do planeta. Vamos falar que a gente descobre daqui a 300 anos, manda uma sonda pra Europa, fura 300 quilômetros de solo, chega lá embaixo e tem um bagulho que parece uma baleia ou tem um bagulho que parece um golfinho. Não vai ter o golfinho, porque o golfinho tem que sair pra respirar. Não tem a baleia que ela vai ter que sair pra respirar. Mas vocês entenderam a analogia. Tem um peixe. Entendemos. Um ser aquático. Tem um ser aquático lá qualquer. Cara, o fato não vai ser inteligente. Que não vai ser inteligente. O fato porque de ter um ser aquático lá qualquer. Embaixo d'água. Não que a gente saiba. Não tem como, João. Os materiais não juntam. Como você não consegue construir. Não tem como pra nós na água como a gente compreende. Não, sim, mas com base argumento a gente explica tudo também. Fantasma, né? Não tem como ser lobisomem. Não, o que eu tô te falando é o seguinte. O que a gente chama de aquático é a nossa água. Sim. Beleza? Nada impede que sobre outras temperaturas, ou sobre outras pressões, outras coisas que não sejam H2O cheguem a estados líquidos. E aí a gente não tem estudo o bastante para saber como se comportariam ou não metais nesses líquidos. Entende o que eu tô te falando? Porque a gente nunca parou para fazer isso. Porque, que dia que um cara vai pensar, não, existe um composto de silicato que pode chegar no estado líquido, e nesse estado líquido do silicato, um geyser termal pegaria fogo dentro desse silicato, e eles teriam fogo naquela civilização, e com fogo dentro daquele meio que é aquoso, mas não é a nossa água, eles poderiam forjar um metal. Nós não sabemos. Assim, é uma possibilidade de vou dar tanto 0,00001. Não, eu sei, mas eu tô falando assim. Mas até o momento em que a gente desprove todos esses compostos, ele ainda existe enquanto horizonte de possibilidade. Mas o fato é que, enquanto não chegar uma nave do peixe titânico aqui, esse bicho não vai ser nem inteligente, pode estar vivendo aqui do nosso lado. E vai ser difícil, inclusive, localizar, né? E mesmo que localize, você não vai conseguir, mas vai trazer um registro da existência dele, você não vai conseguir interagir com ele tão cedo, né? Você vai fazer o quê? Você vai mandar uma sonda que capture um dele, ele não vai chegar vivo aqui, não tem como. Não vai, saca? Você não vai conseguir manter a... Aliás, já tô me espantando com uma coisa, o ET de Varginha respirava oxigênio? Eu pensei nisso agora. Aparentemente sim, né? Ele tava... Não necessariamente, porque a nossa atmosfera não é composta só de oxigênio. E se ele respira nitrogênio? Pode ser que ele filtrava o nitrogênio, né? Mas ainda assim, se imaginar que ele é adaptado pra viver bem sem nenhum equipamento, nada, né? Pra estar filtrando qualquer coisa que fosse da atmosfera pra ele respirar, que fosse nitrogênio, poderia ser realmente. Mas são coisas do nosso planeta. Parece improvável, né? Gente, é aquela coisa. Aqui. Me parece improvável. Bom, para finalizar, eu queria que você opinasse sobre algumas imagens que nós trouxemos aqui. Por favor, são sempre maravilhosas. Primeira, essa foto que eu fiz aqui de perfil, queria que você dissesse se tá bonito para eu colocar no Tinder. Não, não é isso não, peraí. Então, é arte.
arte alienígena. O que você acha disso? Olha, o que eu acho disso? Eu acho que esse disco solar está maravilhosamente mostrando a ideia do top neuma katabaino. O que é a ideia do Espírito Santo? O Espírito Santo vem literalmente da frase grega top neuma katabaino. O Espírito que desce do céu. Onde ficava o céu? Onde que era a Jerusalém celeste? No disco solar. Sim. Quando eu vi, eu pensei, eu não parei para estudar as imagens, nem ver se elas são realmente verdadeiras. Às vezes cometeram alguma falsa no meio, né? E tem, né? E tem uma que a gente pegou. Peraí, mas deixa eu só concluir. Eu achei que isso parecia muito a descrição bíblica de anjos. Porque anjos... Também. Né? Os anjos são descritos como tendo várias argolas girando em torno dele, entendeu? Foi o que me veio na cabeça assim, olhando, não foi uma coisa analisada, não. Só bati o olho e pensei, pô, alienígena anjo, né? Na vara de outro. Não, e assim, olha só pra você ver, eu posso olhar pra essa imagem e pensar, é uma representação daquilo que seria um deserto, que seria um eremo, ou seja, um lugar onde pouca gente habita. Por quê? Porque eu tô vendo no meio, ao centro, uma figura que tá abençoando ou batizando com uma roupa muito discrepante da roupagem das restantes das pessoas que estão aí. E em primeiro ponto aqui, em primeiro plano, eu tenho uma roupa muito típica de um beduíno. Eu tenho uma roupa muito típica de uma pessoa que peregrina em uma caravana, tanto que ele tá com a mochila gigante das coisas que ele levou na sua viagem. Eu posso olhar para essa imagem e falar, isso aqui é São João. Eu te batizo em água, mas depois de mim virá aquele que batizará no Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Top neuma katabaino. Ou seja, quando João está batizando em água no deserto, o Cristo está recebendo o Espírito Santo. Essa é a leitura, por exemplo, dos gnósticos. O gnosticismo bateria o olho nisso e falar, é São João passando a gnose pra Cristo, saca? Isso aqui, cadê? Ali atrás, né? No céu? Sim, aqui em cima o céu e a fonte indo aqui. Agora, é aquela coisa, é um disco voador. Olha só pra gente ver, né? Vamos pegar a imagética medieval aqui toda. Primeiro, só pelo tamanho da testa da nossa gata ruiva aqui, a gente já vê claramente o período que a gente tá falando aqui, que é entre o século XII e o século XIV, por causa dos ideais de beleza. Mesmo que isso tenha sido pintado depois, ele está refletindo uma imagem que vai do século XII até o século XIV, no ideário que ela está criando, mesmo que ele tenha sido feito no século XV ou no século XVI. Por que eu acho que ele foi feito no século XV ou no século XVI? Por causa das técnicas de profundidade que estão sendo usadas. Essas técnicas de profundidade que a gente tem nessa imagem, elas começam no Quattrocento italiano, mas elas vêm de Bizâncio, e elas vão evoluir no século XV e no século XVI. O tipo de palheta é mais comum para metade entre 14 e 15 do que no final do 16. Vamos continuar a analisar. Nós temos uma mulher que está lendo o que provavelmente é um livro de horas. O que eram os livros de horas? A partir do século XII, as mulheres da elite letrada europeia. Gente, elite letrada europeia, eu tô falando de 2% da população europeia, tá? Elas começam a buscar vias de acesso à religiosidade. Esse momento a partir do século XII. Por que a partir do século XII? Porque no final da virada do XI para o XII, você vai ter aquilo que é chamado de Reforma Gregoriana, que é quando Honórios vira Papa e vira Gregório, e ele, que era um cara progressista para o tempo dele, começa a oferecer novas vias de acesso do laicado para que a igreja consiga entrar mais, principalmente nos lugares que ela tinha muita dificuldade e que ainda eram muito ligados aos ritmos do tempo. Para que ele fizesse isso, ele vai fazer como? Com o povo? Não necessariamente, ele vai fazer com a elite. Então você vai passar a ter, por exemplo, a figura do livro de horas. O que é o livro de hora? De hora em hora, uma mulher da elite tinha um livro com algumas orações, onde ela leria aquelas orações, e aquelas que não soubessem ler, era desenhadinho de como, para quem ela deveria orar e para quem que ela estava orando. Essa mulher que está em genuflexão, que está prostrada, orando, está recebendo o quê? Você vê os anjos aqui em cima, a Jerusalém Celeste, ela sendo iluminada pela Jerusalém Celeste. Ou seja, nós estamos falando aqui de um ideal de piedade. Nós estamos falando que enquanto as outras pessoas aqui fora estão vivendo a sua vida terrena, esta mulher aqui
está pensando na sua vida verdadeira, que é a vida que começará após a morte na Jerusalém celeste, guardada pelos anjos que estão lá em cima. Por que eu tô falando isso tudo? Porque eu fiz mestrado em história medieval. Então eu consigo olhar para isso e não pensar como um cara do século XX, um cara do século XIX, que olha para isso e fala que, olha, tem um jato, esse jato é propulsão, isso aqui é um disco que está voando com propulsão a jato. Exato, aí é uma questão de referências, né? A pessoa, ela tem a referência que no céu tem um OVNI, é o que ela vai ver, né? Tanto que discos voadores só surgiram quando começaram a ter muitos aviões voando e as descrições, eles eram sempre prata, que era a cor dos aviões bélicos, né? Pareciam de metal, sempre... Você nunca fala nada muito fora do que você já sabe, Nunca né? fala nada muito fora. Bom, e é isso aí, não, OVNI? Ali, ó. Olha só que legal. Invasão. Nós temos aqui uma tapeçaria que está escrita em latim, e pelo jeito que o latim está escrito, ainda está escrito em latim castrense, ou seja, isso é latim de alta Idade Média. Provavelmente essa tapeçaria deve ter sido feita entre o século VII e o século X, tá? Outra coisa que vai nos mostrar que essa tapeçaria vai ser de fim de Idade Média para o começo de Baixa Idade Média, é que a gente começa a ter mais proporção nos corpos, mas a gente ainda não tem proporção de verdade. Você vê que os músculos estão meio erradão, mas já não é mais aquela figura chapada, não é mais aquele 2D que você tinha antes. Gente, aqui é mais uma vez navalha de Ockham. Isso aqui claramente são nuvens. Por que isso aqui são nuvens? Você está escrito aqui, Saturnius, do que eu estou conseguindo ler aqui. Aí você tem Saturnius, você tem Labor, que é trabalho, você tem Antiquitas, que é antiguidade, você tem várias representações aqui, que pelo que eu consegui ler, que são representações muito ligadas aos festivais romanos. Boa parte dos festivais romanos eram conduzidos no final do dia, no começo da noite, no período exatamente aonde você tem aqui nesse fundo um ocaso acontecendo. Se a gente olha para esse fundo, você vê que em cima ele é mais escuro, embaixo ele é mais claro. Isso está representando o quê? O final do dia, o ocaso. Legal, entende? E é pra mim, ver mesmo que tá ali, né? Bem como se fossem nuvens. Tanto que se for pensar assim, na hora que você tem o detalhe aumentado aqui, na hora que você vai ver o detalhe aumentado, você vê primeiro que há uma discrepância entre elas, né? Sendo que esse aqui que está no meio com a segunda setinha amarela pode muito bem ser o princípio de uma lua. Aqui que é mais uma lua minguante no céu, que é mais arredondado, que está lá no fundo. Pode ser. O desenho deles não é necessariamente igual. E aí você para e pensa. Nessa época tinha nuvens? Tinha nuvens pra caralho. Nessa época tinha discos voadores malucos pra aparecer no fundo de uma parada? Menos. Pouco provável. Então assim, a tendência de você estar olhando pra uma nuvem é muito grande. Com certeza. Concordo. Eu não tinha pensado. Imagem que tem muita alteração, né? Essa Sim. Eu já vi ela, aí deixa esse objeto aí no fundo mais disco voador do que realmente parece. E aí o que acontece? Essa imagem, essa aí já é uma imagem renascentista, já é uma imagem de final do século XV para começo do século XVI. Só que aí a gente tem que pensar uma outra coisa. A gente não tem que olhar só um pequeno detalhe da imagem e não pensar na imagem como um todo. Da mesma forma, a gente tem aqui, neste canto da imagem, à esquerda, em cima dos querubins, que estão aqui embaixo, vocês estão vendo uma construção que é quase uma torrezinha. Isso aqui é típico, gente, de mosteiros medievais, tá? Por que que você tem essa ideia de um mosteiro aqui? Note que nesse canto, acima do mosteiro, você tem o sol. Do sol, você tem algumas coisas que estão saindo do sol, e você tem ao fundo e à direita, né, de Nossa Senhora, algo que quando você aproxima, ele se parece ou muito com um barco, inclusive. Se a gente pega as narrações da subida de profetas aos céus no período tanto da antiguidade quanto no intertestamentário judaico, a gente vai ter Elias, a gente vai ter Baruque, a gente tem alguns profetas que sobem aos céus. Quando esses profetas escrevem os seus os evangelhos, e alguns deles são pseudepígrafes, tá? Então, por exemplo, Baruque, os apócrifos de Baruque, deixa eu definir várias coisas para fazer sentido. Primeiro, o que é um evangelho apócrifo?
apócrifo. Evangelho apócrifo é um evangelho que foi considerado não iluminado, não inspirado por Deus, numa reunião política que foi um concílio da Igreja Católica, onde ela decidiu quais evangelhos entrariam para o cânon da Bíblia e quais não entrariam. Essa decisão é também uma decisão política dos grupamentos políticos que estavam disputando esse concílio. A gente tinha 80 e poucos evangelhos, 4 vão ser canonizados, vão ser inspirados e os outros todos vão ser apócrifos. Esses outros evangelhos apócrifos, quase todos, são escritos num período de 4 séculos, entre o 2 a.C. e o 2 depois de Cristo. Boa parte desses evangelhos que são apócrifos também são pseudepígrafes. O que significa dizer? Significa dizer que... Os canônicos também são pseudepígrafos. São. Mas assim, esses evangelhos, eles pegam a autoridade de um profeta muito mais antigo e escreve-se uma história que hoje em dia, pela análise do aramaico, pela análise do grego antigo, a gente consegue ver qual que é a época que aquilo foi escrito. E aí, por exemplo, 1 Baruque e 2 Baruque, que são 2 evangelhos apócrifos, são escritos entre 100 a.C. e 100 depois de Cristo. Baruque supostamente viveu vários séculos antes disso acontecer. Sim. Baruque vai falar nesses pseudo-apócrifos das rebeliões da Cidade de Prata, quando ele foi levado por uma nave. Só que o termo que usa-se em aramaico ou em grego para nave é o termo para navio. Por No quê? inglês também. Porque como eles não singravam os céus nessa época, quando eles pensam em subir, eles pensam em subir num navio que consiga subir os céus. Ou carruagem. Como... Uma carruagem. A carruagem do profeta Elias, por exemplo, nem sempre é carruagem. Muitas vezes o que é traduzido a posteriori por carruagem era nave. Então você tem responde a pergunta de onde ele tirou os cavalos, se foi do Ars particular dele. Porque eu sempre me perguntei, quando Elias fala que vai pro céu de carruagem, de onde veio esse cavalo? Foi do Ars particular de Deus? Eu nunca soube. Agora, se for barco, resolveu. Então assim, e outra coisa, quando a gente pensa em carruagem, a gente não está necessariamente pensando numa carruagem que vai ser puxada, da mesma forma que ela é puxada na terra. Sim. Muitas vezes o que a gente está pensando é algo que está no formato quase análogo a uma biga romana, que está subindo aos céus por um milagre de Deus. E a Jerusalém Celeste fica ali no céu. E outra coisa, o diabo, durante muito tempo, e os demônios, durante muito tempo, moraram no céu antes de descer. Sim. Então essas brigas, logo abaixo confusões... do paraíso. Exatamente, logo abaixo do paraíso eles estavam morando ali, no céu, na abóbada celeste. Então o que você tem aí? Você tem exatamente essa nau indo para os céus, uma representação do que é a Cidade de Prata, uma representação do mosteiro e essa representação de anunciação. O que você está querendo dizer com isso? Que toda a história santa, desde o momento da criação do mundo, da cosmogonia, da parousia, que é a vinda do Cristo, e a parousia no final com a volta dele, que vai gerar o escatom, ela tá interligada. Você tá mostrando a interligação de uma história santa. E aí você vai pra patrística romana ou pra patrística grega, os caras estão falando disso o tempo inteiro. Então não é um disco voador, apenas um navio voando, muito melhor. Que ele parece um navio voando. Né? Que é o que todo mundo fala. O que o Gustavo falou também faz sentido, já que eles achavam que tinha água no céu. Faz muito sentido você navegar lá. Né, porque eles achavam que era uma separação entre as águas que estão acima do firmamento, né? Com as águas que estão abaixo. Era uma cúpula de vidro com as águas acima, né? O que faz sentido você olhar para o céu e parecer que tem água no céu, né? Pela cor, tudo. Então faz sentido que você navegasse até lá. E aí você pensa, o que é um dilúvio? É a água do céu vindo encontrar com a água da terra. Sim, né? Abriu as comportas e caiu. Como que Noé se protege do dilúvio? Com um barco. E isso daí? Cadê o alienígena? Esse aqui eu tô tendo dificuldade até televisão? É isso? Primeiro, né, gente? Isso aqui é uma pena de escrita, ao que tudo indica. Eu tô vendo aqui. Olha só, o que a gente tem? Embaixo, a gente tem uma representação sinodal, tá? Nós temos uma representação Arca da Aliança sinodal. Eu acho que não é a Arca da Aliança. Por quê? Porque tá vendo aqui atrás que você tem um cardeal que tá vestido como um dominicano, de vermelho lá no fundo. Esse tipo de roupa aqui é padrãozinho, assim. Tipo de roupa aqui é dominicano a partir do século XV, XVI. E a terra já era esférica, né? Pelo jeito. O que você tem aqui? Lá em cima, você tem Deus. Aqui embaixo,
você tem algumas representações. Primeiro, você tem vários papas sendo representados, cardeais sendo representados e santos e padres da igreja sendo representados. Esse leão aqui do lado com a Bíblia na mão não é à toa. Tá? Você tem apóstolos sendo representados, você tem papas sendo representados, você tem cardeais sendo representados. Em cima você tem o céu ligando alguma coisa ou escrevendo alguma coisa. Isso aqui, gente, é a promessa que é feita à igreja de Pedro. A igreja de Pedro ligará o que está na terra com o que está no céu. Isso aqui é uma defesa de que a Igreja Católica é a representante verdadeira via a promessa que foi feita a Pedro de ligar a terra aos céus. Tanto que as três figuras que você tem lá é Cristo, Deus Pai e a pomba. O que a pomba é? O Espírito Santo. A pomba tá descendo, o Espírito que desce. Top pneuma catabainum de novo. E eles estão, enquanto os homens estão cuidando da Igreja da Terra, a Igreja da Terra está ligada à Igreja Celeste. Isso é literalmente a promessa que foi feita a Pedro quando ele criou sua igreja. E aqui, né? Aqui lembra muito aquele não olhe, né? O alienígena, assim. Que é mais ou menos. Pra quem não assistiu, desculpa, já deu spoiler. Ele parece o Medusão do Flashman também. E isso aqui, cara, pelas proporções e pelo fato de estar todo em tons mais dourados, eu vou partir do pressuposto que isso aqui é Bizâncio. Se isso aqui não for Bizâncio, isso aqui é influência bizantina numa Itália do século XI e XII. Por quê? Porque a gente começa a ter uma preocupação com formas, mas a gente ainda vê que o estudo da anatomia é terrível, né? As pernas são desenhadas como se fossem desenhadas quase que por uma criança. Você nota ali claramente que a canela é muito maior na proporção do que o fêmur. Você nota que um joelho está muito acima do outro em comprimento, né? Assim, é um Jesus sindrômico. É um Jesus que não conseguiria chegar na idade que ele chegou, porque ele tem muitos probleminhas. Beleza. Ali você tem ao fundo essas construções sendo meio que destruídas, não é isso? Você vê ali, você tem construções análogas a ela no fundo, você tem pelo menos 3 delas que estão fixadas ao chão no último plano, e você tem 2 delas que estão explodindo, que estão voando, essas águas vivas, esses alienígenas, né? Aí você tem uma multitude de interpretações diferentes que você pode fazer. Primeiro, pelo halo em volta da cabeça de alguns dos que estão ali, você vê que são os apóstolos junto com Cristo. Esse halo que está em volta da cabeça é demonstrativo da santidade das pessoas que estão ali. Essas construções que estão ou explodindo ou voando de volta para o céu, para mim, elas são muito mais representativas da morte do Cristo, porque ele vai voltar depois, ele tem esse período de ascensão e volta, e também de que ter matado Cristo levará à destruição daquilo que era o Império Romano nas suas construções típicas do Oriente Médio, como elas estão sendo demonstradas ali atrás, do que propriamente uma água viva, um balão voando ou um alienígena voando. Eu, como historiador, eu sou incapaz de analisar uma sociedade com os olhos de uma outra sociedade, né? Ele parece mais uma água-viva do que um alienígena, né? Parece muito uma... Parece uma água-viva. Mas, eu não sei se você assistiu ou não, olha, os alienígenas são assim, né? Eles têm um formato, parece... mas se inspiraram na água-viva também. Ó, isso aqui é Mesoamérica, tá? Isso aqui é claramente Mesoamérica. Vamos lá por partes. Eu vou chutar aqui que isso seja já a América Central, que isso seja Maia ou Azteca. Se isso aqui for Inca, eu vou me surpreender. Por quê? Primeiro, por causa da forma da representação das roupas, tá? Esse chapéu aqui é um chapéu ritual muito típico de Mesoamérica. Você vê que eles estão ofertando sacrifícios, tá? Os 2 sacerdotes estão ofertando sacrifícios para um desenho que você tem uma representação de algo que pode ser tanto um vulcão nessa primeira parte aqui do arco superior, e aquilo ali em cima, que muita gente vai bater e vai falar assim, é um disco voador. Não, isso é uma construção piramidal do lugar de sacrifício desses povos. Inclusive, ouso dizer que a gente tem 2 sacrifícios já feitos e um terceiro sacrifício a ser feito, que é esse cara que tá
em pé, que não é um sacerdote, que não está com roupas rituais e que vai ser sacrificado naquele lugar, tá? A gente realmente, tem que lembrar, tá? As pirâmides, Aquilo, as pirâmides da Mesoamérica parecem discos voadores mesmo. E as pirâmides da Mesoamérica são locais de sacrifício ritual. Quando você tinha necessidade, normalmente o sacrifício que era feito era de animais. Tanto que você vê que o que eles estão portando na mão são sacrifícios de animais ou de representações de animais. Sim. Esse aqui, mais novo, menor, essa terceira figura humana que tá aqui, olhando também pra cima, olhando, ofertando, ele não tá ofertando sacrifício nenhum. Quem oferta são os dois sacerdotes. Se ele está ali, é porque talvez, se esses sacrifícios não forem o bastante, ele será o sacrifício. Que beleza. Que legal. Droga, você está acabando com meus sonhos. Isso aí. Esse eu achei meio ruim. Esse eu sou sincera a falar que pra mim parece um ovo ali. Na primeira parte, essa imagem é cortada de uma imagem maior. Eu não sei de onde essa imagem veio ou não, né? Pelos tons que a gente tá tendo atrás, me parece pintura rupestre, tá? Me parece que isso vai ser num sítio, numa caverna ou num templo. Isso não significa necessariamente que seja pintura rupestre, até porque tá com detalhe demais de algumas coisas para ser pintura rupestre e tá com detalhe de menos, o que me leva a crer que talvez seja. Olha só, neste primeiro plano da esquerda, você pode ver um homem de palitinho, tá vendo? 2 palitos de perna, um palito de tronco e aqui Tá no você tem um cantinho. homem de palitinho, tá? Em cima dele tem uma representação que pode muito bem ser do disco solar, do céu. O que aqui está caindo, você vê essas pequenas bolas que estão vindo em direção a esse homem que está aqui no fundo, pode ser uma representação de chuva. Normalmente, pintura rupestre, ele tinha uma função religiosa e iniciática dos ritmos daquela sociedade. Em que sentido? Quando você entra numa caverna, você vê imagem de caça, você vê imagem de plantio, você vê imagem de chuva, você vê aquilo que aquela sociedade fazia sempre para se manter no tempo. A função daquela caverna ali era uma função iniciática. É o que boa parte dos arqueólogos acreditam hoje. E aquilo ali é basicamente o primeiro cinema que a humanidade teve. Tinha um arqueólogo que estava pesquisando perto de Lascaux, e hoje em dia a gente pesquisa de dia, com luz artificial. Ele ficou lá até mais tarde, ele ia ficar por lá e a luz caiu dentro da caverna, acabou a energia. Quando acabou a energia, ele tinha levado uma tocha. E aí, quando ele levou a tocha, ele começou a mexer com a tocha de um lado para o outro e ele notou que os desenhos que eram superpostos, é muito comum você ter, por exemplo, um antílope e o mesmo antílope desenhado em cima do primeiro antílope. Quando você passa a tocha rápido, ele mexe. Nossa. Então, na hora que ele passou a tocha rápido e ele viu que o antílope mexeu, ele começou a mexer nos outros e ele viu que várias daquelas figuras que eram superpostas mexiam. Por quê? Porque num rito iniciático, religioso, de conhecimento, de sabedoria, lembrando que nessa época a gente não necessariamente vai ter uma distinção do que é um saber técnico científico, conforme nós pensamos hoje em dia, do que era um saber religioso e iniciático. Então, o Mashmashu, que era o super sábio da Suméria, ou o Amalta, que era o super sábio incaico, ou qualquer outra dessas figuras. O cara, ao mesmo tempo, entendia de astronomia, da religião local, de matemática e de como afastar espíritos malignos, né? Que é uma outra concepção de saber. Aquele cara que está fazendo isso ali, ele está fazendo o quê? Ele está apontando para um canto primeiro e mostrando nós, esse serzinho é a nossa representação, dependemos de quando o sol está assim, e volta na imagem que eu vou te mostrar uma outra coisa que é muito interessante. Aquilo ali não necessariamente seja o sol, aquilo ali provavelmente é a lua, e eu vou te falar por que é a lua. Você tá vendo que tem 2 círculos em volta da lua? Se você for na roça, no interior de Minas Gerais, eles vão falar com você: círculo perto, chuva longe. Círculo longe, chuva perto. Uma das primeiras e mais fundamentais percepções que a gente tem do ciclo lunar em relação à chuva é que quanto maior é aquele círculo de luz que se forma em volta da lua, maior é a tendência, o ciclo maior, a chuva está mais perto, maior é a tendência de chover, e quanto menor é o círculo, menor é a tendência de chover. Por quê? Por causa das fases do mês mesmo. Então aqui, o cara pode estar mostrando para ele, tá, que quando a lua está
com esses 2 círculos assim, esse círculo longeão, mais pálido em relação ao primeiro, menos concentrado em relação ao primeiro, cai do céu a água. Aí você vira a tocha, vai pro primeiro elemento e fala: o deus X, o deus Y, que é basicamente uma deturpação à imagem e semelhança dos homens, porque é uma figura humanoide, tem braço, tem tronco, tem a perninha descendo, tem uma cabeça e a cabeça é diferente. O deus X, que era Deus que vivia em tal lugar, é o responsável por nos enviar a chuva. Saca? Não tem lua aqui, não tem astronauta, não tem nada. Vai ter o sol, vai ter a lua, vão ter representações pictográficas daquilo que são o dia a dia daquela civilização. Mas esse disco aqui atrás? Esse disco lá em cima, por exemplo, ele pode estar, eu não sei, porque eu não sei como tá o restante do desenho. Se o desenho for só isso, esse disco lá atrás pode ser, por exemplo, Vênus. Vênus se torna mais brilhante em certos momentos, aonde está ligado também com mudança de maré, com mudança de chuva e esse tipo de coisa. O fato de eu ter uma outra estrela brilhante pode ser um segundo ponto de norteamento no céu. Se for no hemisfério norte, mudam as estrelas que podem servir. Pode ser a polar. Se for no hemisfério sul, pode ser uma estrela mais brilhante do cruzeiro. Por quê? Porque essas pessoas observavam a natureza todo dia. Elas viviam num ritmo muito próximo da natureza. A vida dessas pessoas se renova ciclicamente. Por que a gente tem concepções temporais cíclicas em povos que têm menos tecnologia? Porque todo ano eles precisam de passar pelo mesmo ciclo de plantio, colheita, observação, chuva, irrigação, reroteamento de rio e engenharia hidráulica para eles sobreviverem. Então a vida deles é um ciclo, é um grande ciclo. A concepção temporal, a vida dos deuses deles vai ser um grande ciclo. E como sempre a representação do deus é bem humanoide, né? Super assim humanoide. Como dos alienígenas. Eu vou ser sincero que só agora que eu percebi que isso poderia ser um alienígena. Ah, Eu não tava tentada nele. você não tinha entendido que ele era um... Não, eu tinha só olhado. O Zé pode colocar lá 5 anos atrás, não entendeu? Eu tava entendendo só os ciclos. Agora que eu vi que essa coisa é uma criatura, né? Parecia humanoide. E assim, Não, eu se achei você que era um voltar humano, na... pra mim já tava estabelecido. Ah. Eu não deduzi que ele era um ET. Essa que é a questão. E se você volta na face dele, você vai ver que as 2 representações celestes que a gente tem de um lado e do outro são muito análogo aos 2 olhos que ele tem de um lado e do outro. Sim. É como se o rosto dele fosse a representação da noite. Mas eu já achei... Saca? Tipo assim, sim, as duas representações celestes, perfeito. esses 2 olhinhos, por exemplo, são... É igual a lua lado, e a estrela. A lua e do outro a estrela Outra que mostra onde que tá acontecendo. Bacana. Perfeito. João, muito obrigado. Recado final? Obrigado, eu. Tenho sim. Quero agradecer vocês pela gentileza de me receber, pela compreensão que vocês também são pais, né? Então, assim, vocês já são e vocês já entendem, né? Então, assim, eu tive que chegar um pouco atrasado. Agradecer a todo mundo que tá vendo ao vivo, agradecer a todo mundo que vai vendo depois. E lembrando também, gente, que nós, produtores, que não estamos aqui fazendo só react e bobajada, a gente precisa do seu engajamento, a gente precisa da sua curtida. Então, curta essa live, comente, vire membro do canal dos meninos, mande as mensagens, espalhe no seu grupo de WhatsApp, ajude a gente que tá aí tentando fazer um trabalho sério crescer. E o João, assim como o Alberto, segue a nossa linha aqui de não se render a esse conteúdo vagabundo, excelente, ficar fazendo react, né? E vão pelo caminho do mais difícil. Já tá mais do que anunciado aqui no canal. Aqui não vai ter esses react que a gente senta, não, vai ter... abre ali e fica... Nem react, nem live aberta, rolar. nem debate... Não, live Mortal Kombat também não vai rolar. Aqui vai ser assim. Vai ser live Mortal Kombat são as lives de link aberto, João, que sobe 10 pessoas, entra quem quer. Parece saquei. Porque fica a telinha de seleção igualzinho. Fica a telinha de seleção, um tanto de cabecinha, todo mundo gritando com o outro ao mesmo tempo. Pra quem não viu, o Alberto e o João têm um podcast, Hora Boa, e eu fui o primeiro convidado no podcast com convidados, ele já estava há muito tempo. Desculpa ter levado os fãs do Chico Xavier para os comentários. Não, assim, cara, eu vou ser sincero com você, foi ótimo, porque o algoritmo, ele não tá nem aí se os caras estão gostando, se os caras estão brigando, se os caras estão degladiando. E isso permite que chegue a mais gente, e gente que não teve a oportunidade antes de ter uma
uma exposição mesmo a uma outra explicação, muito mais rasteira, muito mais humana, muito mais desencantada, muito mais, né? Pô, muito mais legal você pensar que é ectoplasma do que você pensar que é um bonecão, né, cara? Com certeza, não é ectoplasma, imagina. Sem dúvida. A gente cresceu vendo geleia, né? A gente tem esse fetiche com ectoplasma. Acreditar que a Otília Claro. de bigode não é Otília. Mas assim, de coração, eu fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece, porque a gente sabe que vai ter 300 caras gritando, mas vai ter um cara que vai bater o olho naquilo e vai falar assim, porra, meu irmão, eu não tinha visto isso antes. Pois é. E é nesse cara que nós estamos mirando, sabe? Então eu tenho certeza que a sua presença lá foi muito importante pra isso. E o episódio foi uma delícia, cara. Foi ótimo, foi maravilhoso. Você já tá convidado de novo também, tá? Foi muito bom mesmo. Temos que fazer, pessoal, ajude a acontecer o episódio sobre Arquivo X, tá? Sim. Ajude a acontecer. Se não fizer lá, a gente faz aqui, mas temos que fazer. Não, nós vamos organizar esse episódio de Arquivo X. E aí, Arquivo X, gente, a gente quer acreditar. Aí é o prato em cima de outro prato, escrito I want to believe, só sinto muito. Isso aí. É onde o cético sempre tá errado, entendeu? É isso aí. Onde o cético tem medo de acreditar no impossível, o cético é cético por teimosia. É isso mesmo. Né? Eu, como fumante, serei o canceroso do episódio. Perfeito. Boa. Perfeito. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Busquem conhecimento, mas não busca na ufologia, não. Valeu. Encerramos. Tchau, tchau.